Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Janes e nesse vídeo nós estudaremos as equações do segundo grau incompletas. Bom, vamos começar? Bom, eu já tinha falado para vocês que as equações são contas que possuem o sinal da igualdade, o sinal de igual. Equações do segundo grau, elas terão o expoente da variável 2. Na equação do primeiro grau, nós tínhamos, por exemplo, x mais 3 igual a 5. O expoente da variável era 1, nem aparecia aqui. Na equação do segundo grau, o expoente da variável vai ser 2. Aqui vai ter um 2 aqui. O que mais? Uma equação do segundo grau com uma variável tem esse jeitão aqui, ó. Ax² mais bx mais c igual a 0. Sendo que esse A, o B e o C são números reais, que são chamados de coeficientes. E tem um detalhe, esse A nunca pode ser zero. Por quê? Porque se isso aqui for zero, vai anular o x², né? Anulando isso daqui, a equação se torna uma equação do primeiro grau. Porque aqui, ó, o x vai estar elevado a 1, tá? Mas eu preciso que isso exista. Isto e isto pode não existir, mas isso daqui, o x² ele tem que estar na equação, porque senão ele deixa de ser uma equação do segundo grau. O x é a variável, ou incógnita, e é o valor que a gente vai ter que calcular. Uma observação bem importante. Esse valor que a gente vai calcular é chamado de raiz, tá? Raiz da equação. A equação do segundo grau poderá ter como raízes dois números diferentes, dois números opostos, ou ainda não possuir raízes reais. A gente vai ver todos os casos, tá bom? Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês aprenderem quem é A, quem é B, quem é C, tá? Então a gente vai aprender aqui a saber quem é quem. Bom, eu falei que o A, não falei não, volta aqui no papel. O A é sempre quem está acompanhando o x ao quadrado. O B é quem está acompanhando o x. E o C é aquele número que não tem variável, que não tem x nenhum, tá? Então, A está com o x², o B está com o x e o C está sozinho. Então, vamos ver quem é A, quem é B, quem é C nesses exemplos que eu coloquei aqui. Bom, nesse primeiro exemplo, não tem nenhum número na frente do x². Quem está aqui é o A. Quanto vale aqui o A? Se não tem nada, vale 1, tá? A gente não escreve 1x², porque fica feio. Mas o A vai valer 1. Então, A é igual a 1. O B é quem acompanha o x. Então, o B vai ser o menos 7. E o C é o que está sozinho. C vai ser igual a 10. Ou mais 10. Tanto faz. Nesse daqui, 5x² menos x menos 3 igual a 0. Então, você já sabe que quem está acompanhando o x² é o A. Então, o A vale 5. O B é quem está acompanhando o x. Aqui não tem número, também é 1. Então, o B vai valer menos 1. O sinal tem que vir junto, tá? E o C é o cara que está sozinho aí. Que, no caso, é o menos 3. Essas equações que tem A, que tem B e tem C, ó, A, B e C, tem valores aqui, ó, são chamadas de equações do segundo grau completas. Tá? Elas têm o A, o B e o C. Vamos ver essas aqui agora. 8x² menos 4x igual a 0. O A é quem está acompanhando o x², então o A vale 8. O B é quem está acompanhando o x, então o B vale menos 4. E o C, tem C aqui? Não, não tem.
O C, na verdade, é igual a 0, mas a gente não vai colocar isso não, tá? Então, o C não tem. Nesse de baixo, o A está acompanhando o x quadrado. Então, o A vale menos 3. O B... Cadê o B? Tem x aqui? Não, não tem. Então, o B não tem. Ou o B vale 0, se você achar melhor. Mas eu não gosto de colocar o 0 não, tá? Então, não tem B. E o C é igual a 2. Tá? Então, aqui a gente pode acrescentar que o C vale 0. E aqui a gente pode acrescentar que o B vale 0, mas não tem necessidade. E aqui no último, 9x² igual a 0. O A é quem está acompanhando o x². Então, o A é igual a 9. O C não tem, nem o B, tá? Então, a gente até pode colocar B igual a 0, C igual a 0. Mas não tem necessidade, tá? Essas equações na qual faltam alguma coisa, que falta o C, que falta o B, que falta o B ou o C, são chamadas equações do segundo grau incompletas. Nesse vídeo, a gente só vai ver o cálculo dessas equações aqui, tá? Das incompletas. As completas eu vou fazer um outro vídeo, tá beleza? Vale lembrar o quê? O que a gente pode lembrar? Vamos lembrar como a gente resolve uma equação do primeiro grau. Bem rapidinho. X mais 3 igual a 5. Eu tinha que arrancar esse 3 daqui, para deixar o x sozinho. Então, para arrancar uma soma, eu tenho que fazer uma subtração, operação inversa. Ou seja, menos 3. Só que se eu acrescentei menos 3 aqui, eu vou ter que acrescentar menos 3 do outro lado também. Isso daqui, tchau. Vai ficar x é igual a 5 menos 3, que é 2. Acabou o exercício. Esse x menos 4 igual a 10, como a gente faz? Tenho que arrancar o menos 4 daqui. Eu só arranco uma subtração fazendo adição. Vou colocar a adição do lado de cá também. Isso aqui, tchau. Vai ficar x é igual a 10 mais 4, que é 14. Acabou. Este daqui, 2 vezes x é igual a 10. Para arrancar uma multiplicação, a gente tem que fazer a operação inversa, que é a divisão. Se eu dividir de um lado, eu vou ter que dividir do outro. 2 dividido por 2 é igual a 1. 10 dividido por 2 é igual a 5. Acabou. E x dividido por 2 é igual a 4. Para arrancar essa divisão daqui, eu tenho que fazer uma multiplicação pelo mesmo número que está dividindo. Então, eu vou multiplicar em cima por 2. Só que eu tenho que multiplicar ambos os lados da minha equação. 2 dividido por 2 é 1. 4 vezes 2, 8. Ótimo! Já vimos aqui como a gente resolve uma equação do primeiro grau e vimos que a operação inversa da adição é a subtração, da subtração é a adição, da multiplicação é a divisão e da divisão é a multiplicação. Agora vamos dar uma olhadinha na potenciação e na raiz. Tem uma coisa bem importante aqui para a gente lembrar. Bom, eu sei que mais 7 ao quadrado, para eu resolver esse negócio aqui, eu tenho que copiar esse número grande, que é a base, o número de vezes que o expoente mandar. Então, eu vou copiar o mais 7 duas vezes. Mais 7 vezes mais 7. 7 vezes 7, 49. Ah, escutei um 14 aí, não é 14 não, hein? Ó, vê lá. Mais e mais, mais. E o menos 7 ao quadrado? Vai ser menos 7 vezes menos 7. 7 vezes 7, 49. Menos e menos, mais. Isso daqui também pode ser colocado como 49 sem o sinal de mais, tá? Então, se eu elevar o mais 7 ao quadrado, vai dar 49. E se eu fizer o menos 7 ao quadrado, também vai dar 49. Então, a raiz de 49, qual que é? Ah, professor, eu sei que é 7. Ah, tá tudo bem, tá certo.
Mas a raiz de 49 também não é menos 7? Eita, professora, agora embananei tudo aqui. Por que menos 7? A raiz de um número não é um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai dar o número que está aqui dentro do radical, que é o radicando, tá? Então, 7 vezes 7, nós acabamos de ver aqui que dá 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. E também nós vimos que menos 7 vezes menos 7 também é 49. Então, a raiz quadrada de 49 também é menos 7. Então, quando a gente tiver um negócio desse, por exemplo, a raiz quadrada de 49, a gente vai colocar mais ou menos 7. Isso significa que a raiz de 49 pode ser mais 7 ou a raiz de 49 pode ser menos 7, ok? Ela vai admitir duas raízes reais iguais, só que opostas, tá? Aí, lembra que eu falei para vocês no comecinho? Que a equação do segundo grau poderá ter como raízes dois números diferentes ou dois números opostos. Então, no caso aqui, eles são dois números opostos, tá? Uma coisa bem importante. Raiz quadrada de menos 49. Tem algum número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que vai dar menos 49? Não. O mais 7 ao quadrado dá 49 positivo. O menos 7 ao quadrado também vai dar 49 positivo. Então, aqui não existe nenhum número dos reais que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, dê 49. Então, você vai colocar esse símbolo aqui, que significa não existe. Mas não existe no conjunto dos números reais, tá? Mais para frente, lá no ensino médio, vai existir sim, mas por enquanto não existe, tá bom? Uma outra forma de colocar aqui é conjunto verdade valendo vazio, tá? Muito bem. Chegamos aonde eu queria. Resolução de equações incompletas no conjunto dos números reais. Primeiro caso, que é o tema da aula da semana. Equações da forma ax² mais c igual a zero, sendo b igual a zero. Então, coloquei aqui alguns exemplos para vocês entenderem. X² menos 25 igual a zero. Aqui, gente, a gente vai fazer como a gente faz a equação do primeiro grau, tá? Vamos eliminar todo mundo que está junto com o x deste lado da equação, tá? E do lado de cá, só número. Então, quem está errado aqui nesse lado é o 25. Para eu retirar esse 25 daí, eu tenho que colocar a operação inversa dele, que é o mais 25. Só que eu tenho que acrescentar mais 25 aqui também. Esse mais 25 com menos 25, tchau. Vai ficar x² igual a 25. Até aqui, nenhuma novidade. Agora é o que vem aí, né? A coisa nova a ser aprendida. Qual que é a operação inversa da potência, gente? Nós fizemos isso essa semana. A operação inversa da potência é a raiz. Então, para eu tirar um quadrado aqui, eu tenho que colocar uma raiz quadrada. Então, eu vou colocar uma raiz quadrada aqui. Só que se eu colocar a raiz quadrada aqui, eu tenho que colocar a raiz quadrada lá também. E aí, a raiz anula a potência. Da mesma forma que a adição anula a subtração, aqui, a divisão anula a multiplicação, aqui e aqui, ok? Ótimo, ficou o quê? X é igual a raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? X é igual a mais ou menos 5, tá? Porque agora a gente já aprendeu que a raiz quadrada admite duas raízes reais opostas. Beleza? Vamos para o segundo aqui. Vamos primeiro, 2x² menos 18 igual a zero. Primeira coisa a tirar daqui tudo vai ser o 18. Inversa do menos é o mais. Vamos acrescentar dos dois lados. Então, isso aqui, tchau. Ficou 2x² é igual a 0 mais 18, que é 18.
Agora, eu tenho uma multiplicação para ser arrancada daí. Eu só arranco multiplicação com a divisão. Vamos dividir ambos os lados. 2 dividido por 2 é igual a 1x ao quadrado. 18 dividido por 2 é igual a 9. Para arrancar esse quadrado daqui, eu vou colocar uma raizinha quadrada do lado de cá e do lado de lá. Então, corta, corta, vai ficar o x sozinho. Raiz quadrada de 9 é igual a mais ou menos 3. Tá fácil, não tá, gente? Tem que prestar atenção para fazer, eu sei disso. Dá um pouquinho de trabalho, mas não é difícil. Vamos de novo aqui, ó. 7x ao quadrado menos 14 igual a 0. Vamos arrancar esse 14 daqui. O menos só é arrancado com o mais. Então, a gente coloca mais 14 do lado de lá também. Tchau, 14. Ficou 7x ao quadrado igual a 0 mais 14, que é 14. Agora, o 7 precisa ser arrancado daí. Ele está na multiplicação. Então, eu vou dividir por 7, ambos os lados. 7 dividido por 7 é igual a 1. 14 dividido por 7 é igual a 2. Vamos arrancar esse quadrado daqui com uma raiz quadrada. Tinha em ambos os lados. Tchau para a raiz, tchau para a potência. X é igual a raiz de 2. Eu sei quanto que é a raiz de 2? Não, o 2 não forma quadrado. Então, ele vai ficar dentro da raiz mesmo, do radical, tá? Então, vai ficar mais ou menos raiz de 2. E acabou. E esse aqui? X quadrado igual a menos 25. Bom, isso aqui já tá quase pronto, né? É só arrancar essa potência daqui. Então, eu vou colocar uma raiz aqui e uma raiz aqui. A potência eliminada com a raiz. Então, ficou x aqui. Qual que é a raiz quadrada de menos 25? Ah, não sei não. Ó, não falei que não existe raiz quadrada de número negativo? Então, a gente vai colocar não existe, tá? X é igual a não existe. Ou, se você preferir, verdade vazio. E aqui, nosso último exemplo deste caso, 3 vezes x ao quadrado menos 1 igual a 24. Aqui a gente tem que fazer a propriedade distributiva. 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. 3 vezes menos 1, menos 3, é igual a 24. Temos que arrancar esse 3 daqui. Vamos colocar um mais 3 aqui e um mais 3 lá. 3x ao quadrado, isso aqui, tchau, igual 24 mais 3, 27. Vamos arrancar esse 3 daqui agora. Ele está multiplicando, vamos fazer a divisão. Tchau pro 3. Ficou x ao quadrado é igual a 27 dividido por 3, que é igual a 9. Vamos arrancar esse 2 daqui com a raiz quadrada. Raiz quadrada dos dois lados. Corta, corta. Ficou x é igual a raiz de 9, que é igual a mais ou menos 3. Ok, gente? Então, esse foi o primeiro caso de equações incompletas. Vamos para o nosso segundo caso, que eu só vou dar 2 exemplos, porque esse aqui é mais simplesinho, tá? Bom, no segundo caso, eu não tenho c. Vai ficar ax quadrado mais bx igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Você percebe que tem x e x dos dois lados. Então, a gente vai fatorar isso daqui, tá? O x quadrado, eu sei que é x vezes x. E o 5x, eu sei que é 5 vezes x. O que está em comum aqui? O x. Então, o x, ele vai ficar aqui no cantinho em evidência. O que sobrou, eu vou colocar no parênteses. X menos 5. Igual a 0. Bom, agora eu tenho uma multiplicação aqui. X vezes x menos 5 é igual a 0. Quando
eu tenho uma multiplicação de um número por outro, que o resultado é zero, ou o primeiro número é zero, ou o segundo número é zero, tá? Por exemplo, 3 vezes 0 vai ser 0. Ou 0 vezes 5 é igual a 0, tá? Então, ou o primeiro ou o segundo número tem que ser igual a 0. Então, eu vou igualar. Ou x é igual a 0, ou x menos 5 é igual a 0. Então, aqui eu já tenho uma resposta, x é igual a 0. Se o x menos 5 é igual a 0, eu tenho que arrancar esse 5 daqui. Ele é negativo, eu faço uma continha com um mais em ambos os lados. Então, esse aqui, tchau. Ficou x é igual a 0 mais 5, que é 5. Então, aqui nessa equação, eu tenho duas respostas. X é igual a 0 e x é igual a 5. E aí, a gente costuma colocar um conjunto verdade, tá? 0 e 5, tá? Ou coloca x igual a 0 e x igual a 5. E nesse daqui? Para a gente fechar esse vídeo, para acabar, que já está com quase 20 minutos. Vamos lá, 3x ao quadrado menos 10x igual a 0. Então, vamos fatorar aqui. 3 vezes x menos 10x é igual a 0. Quem está em comum? O x. Então, vou colocar ele aqui em evidência. O que sobrou? 3x menos 10, que eu vou deixar dentro do parênteses, igual a 0. Então, a gente já sabe, ou x vai ser igual a 0, ou 3x menos 10 vai ser igual a 0. Então, primeira resposta, x é igual a 0. Ou 3x menos 10 é igual a 0. Vamos arrancar esse 10 daqui. De vez de menos, vai ser mais, para poder arrancar. Cortou. Ficou 3x é igual a 0 mais 10, que é 10. Esse 3 só pode ser arrancado daqui com divisão. Então, vamos dividir aqui. E lá também. 3 dividido por 3 é igual a 1. 10 dividido por 3 dá um número exato? Não. Vamos deixar na fração mesmo, tá? Então, aqui a gente também tem duas respostas. Ou o x é igual a 0, ou o x é igual a 10 terços. Ok, gente? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido claro para você, que tenha te ajudado, tá? Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa o seu like aí, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.